para a sua intervenção. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, deixe-me dizer inicialmente que esse é um discurso que eu não gostaria de fazer. Esse é um momento que eu preferia não viver, senador Luiz. Eu preferia estar debatendo outras coisas para o futuro do meu país. Mas são esses momentos que dão grandeza à atividade política, quando a gente enfrenta com respeito às... Presidente, estão dizendo que não tem som. E eu vinha sentindo isso também antes. É que todos são convidados, mas é preciso ouvir o orador, não pode... Não tem som. O som dele está baixo. É com a palavra Vossa Excelência, e eu recomendo a todos nós ouvirmos o orador. Melhorou o som? Continua ruim? Continua. Senhor presidente, eu dizia que este é um momento que a gente prefere não viver na política. Tem outras coisas, senador Moca, que gratificam muito mais. Mas, ao mesmo tempo, são esses momentos que engrandecem quando você toma a posição que é correta, necessária, embora incômoda. Eu lembrava, quando surgiu a hora de falar nesse discurso, minha primeira manifestação política foi cercando o palácio do governador Miguel Arraes para não deixar que ele fosse derrubado pelo golpe militar. Esse foi meu primeiro gesto. E, de repente, aqui estou eu, 50 anos depois, pouco mais, para discutir a necessidade ou não da destituição, do impeachment de uma presidente. Mas, senador Renan, por incrível que pareça, eu voto pela admissibilidade com a mesma convicção como fiz ao redor do palácio do governador Arraes, movimento para que ele não fosse derrubado. Ali, senador Luiz, caíram 2 colegas nossos, mortos, adolescentes. E hoje, senador Anastasia, por incrível que pareça, sem risco de balas, eu sinto riscos ainda maiores quando eu vejo a reação de forças que aí estão e que não querem aceitar a necessidade da admissibilidade desse processo de impeachment. Mas não fui eu que mudei. Foi a esquerda que envelheceu, não eu. A esquerda que está há 13 anos no poder e o que demonstra é um desapego à democracia, manipulando, cooptando, criando narrativas em vez de análises, com uma preferência pelo assistencialismo em vez de uma preferência pela transformação social, com um apego ao poder que consegue, inclusive, driblar a Constituição, fazendo com que o presidente Lula tenha 4 mandatos, 2 em seu nome e 2 em nome da presidente Dilma Rousseff. Com um vício de corrupção que nenhum de nós imaginava, com uma incompetência gerencial cujos resultados são nefastos e visíveis, com um aparelhamento do Estado e com um gosto por narrativas como essa de que o que estamos fazendo aqui, dentro de todo o rigor constitucional, é golpe. As consequências desses 13 anos estão aí. Basta olhar ao redor, basta ver o noticiário, basta nós participarmos da vida desse país. Tudo isso não justifica em si um golpe, porque não estamos no parlamentarismo. No parlamentarismo, o voto de confiança, de desconfiança passava aqui rápido, mas não basta. Só que, de repente, se percebe um processo de impeachment com base em crimes que foram, ou pelo menos há indícios, cometidos. Nós estamos aqui para discutir a abertura do impeachment. E eu não entendo como votar contra a admissibilidade.
Votar contra a admissibilidade é ignorar que há indícios de não atendimento à lei orçamentária, que há evidências de que houve incorreção jurídica no governo federal ao editar decretos de contingenciamento sem autorização do Congresso. Há indicações de que houve relacionamento espúrio entre Banco Estatal e o Tesouro Nacional, em contradição que é explicitamente proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, ainda mais grave, com a finalidade de manipular resultados eleitorais. Há indícios de que os atos tratados na denúncia foram feitos de forma deliberada, sistemática, intencional, para melhorar os resultados do Tesouro em seu resultado primário, sem contrapor, sem mostrar, sem alertar os malefícios que isso traria certamente à sociedade brasileira. Esses pontos me levam a votar baseado em um argumento robusto pela admissibilidade da denúncia, acompanhando o voto do relator. Falta muito ainda para votarmos o impeachment ou não, mas quanto à admissibilidade, eu creio que o Brasil quer, o Brasil precisa. Este é um voto para que o Brasil seja passado a limpo. A presidente não nos deixou outro caminho. Não aceitou os alertas dos riscos econômicos feitos em discursos e artigos desde 2011, inclusive por mim, dessa tribuna. Não considerou o cuidadoso trabalho de audiência que fizemos em 2014 sobre a contabilidade criativa, mostrando já ali, senadora Marta, o crime de responsabilidade em execução desde o seu início. Isso está publicado, deputado Jungmann. Não ouviu quando, em 2015, junto com outros senadores, fomos a ela e lhe dissemos pessoalmente que ela precisava mudar. Nada disso adiantou. Ela não nos deixou outro caminho. Tampouco levou em conta que a sua eleição comprometeu as finanças e a economia do país. E o senador Ferraz é um dos que alertou isso muitas vezes. Este meu voto é um voto técnico, pela incompetência como a economia e a gestão foram administradas. É um voto político, pela análise dos rumos tomados pelo país no passado e do destino que nos ameaça no futuro. É um voto contra o estelionato eleitoral e a arrogância no exercício do poder no lugar daquilo que deveria ser diálogo. É um voto moral contra a corrupção generalizada, contra o saqueio da Petrobras e dos fundos de pensão. Mas é, sobretudo, para ficar restrito à Constituição, um voto jurídico pela abertura do julgamento de crimes de responsabilidade. O Brasil precisa sair da marcha da decadência em que está. A abertura do processo de impeachment pode ser um momento, durante 180 dias, para debatermos não apenas os crimes que a presidente temos indício que cometeu, mas para debater nossa crise em toda a sua profundidade. E ontem o senador Tasso falava sobre isso. Não podemos ficar presos apenas a analisar crimes cometidos pela presidente atual. É preciso levar adiante a ideia do impeachment a todo o modelo social, político e econômico que rege o país nos dias de hoje. A esquerda, fora do governo, poderá usar esse tempo para refletir onde errou. Os brasileiros todos podem pensar onde todos nós erramos. Por que não fomos capazes de transformar um território rico em uma população sem divisões em uma nação rica, feliz, saudável? Por que não fizemos as reformas necessárias na política, no fisco, na educação? Por que não fortalecemos a democracia, preferindo comprar parlamentares com mensalão e movimentos sociais com financiamento de projeto? Por que não realizamos as transformações sociais estruturais, preferindo a assistência com propósitos generosos, mas também fisiológicos em troca de votos? Por que não pusemos o Estado a serviço do povo? Ao contrário, entregamos os órgãos públicos aos partidos, porteira fechada, os fundos de pensão aos grupos sindicais e até mesmo ao financiamento de carteiras de governos estrangeiros aliados. Os bancos estatais entregamos a negociatas visando o financiamento de campanhas eleitorais. Não investimos como se deveria na educação de base. Ainda criamos um falso slogan de pátria educadora. Sobretudo, não fizemos avançar a consciência popular. Fizemos consumidores, não cidadãos. Isso
trouxe a este momento. Trouxe ao momento em que temos de fazer algo que eu creio que nenhum de nós deseja: avaliar, analisar, julgar e talvez fazer o impeachment. Nenhum deve querer isso, até porque é um fracasso de todos nós e não só da presidenta e seu governo. Erramos muito. Creio que o erro começou já quando fizemos a tal da reeleição e transformamos cada presidente, desde o seu primeiro dia, governador e prefeito, em candidato e não em estadista. O modelo se esgotou pelo excesso de gasto, pelo cansaço com slogans sem substância, como PAC, pré-sátira, educador, pela indignação com o estelionato eleitoral e pelos indícios de crimes descobertos pela Operação Lava Jato e consubstanciado do ponto de vista de responsabilidade por essa figura maravilhosa que é o doutor Hélio Bicudo. Há um clamor público contra o governo, mas há um sentimento profundo de que nosso modelo social, econômico e político se esgotou. A máquina pública está paralisada, em alguns casos destruída. Levará anos ou décadas para refazer. A corrupção está generalizada, levando ao clamor do povo por ver o partido que se elegeu como símbolo da ética, tendo agora seus dirigentes suspeitos e presos por corrupção. A pobreza persiste. E, apesar de bons programas assistenciais, nenhuma reforma estrutural foi realizada para dar uma nova cara social ao Brasil. O governo atual, tanto quanto os anteriores, deixaram o Brasil em decadência educacional, científica e tecnológica em relação ao resto do mundo. Nenhuma reforma foi proposta com a finalidade de mudar o vergonhoso quadro da vida política, sem partidos, de fato, e com excesso de siglas, sem utopias, com campanhas milionárias, um sistema legislativo inoperante e inconfiável. O resultado é um processo de judicialização que desorganiza o processo democrático e envergonha todos nós, como nesses últimos dias. Voto hoje pela necessidade de fazer renascer as propostas de uma revolução social que foi corrompida e soterrada por uma esquerda que se acomodou, se acovardou, vive de narrativas ilusórias e não da verdade transformadora. E não venham dizer que eu mudei daquela passeata para salvar Miguel Arraes da cassação para o meu discurso de hoje de aceitar a abertura do processo. O mundo mudou, a esquerda envelheceu, mas eu continuo com os mesmos sonhos. Desta vez, nenhuma bala passará perto de mim como naquele dia. Não terei de me esconder por dias, nem me exilar fora do país por quase uma década. As liberdades continuarão plenas, mas o risco, senador Renan, pode ser até maior. É o risco de perder apoios, simpatia, reconhecimento das pessoas que formavam, já começo a falar no plural, o meu círculo mais próximo de apoio político. Eu vou falar 4. Não haverá balas, mas tem havido agressões, mentiras, infâmias. O Senado é dividido por bancadas. Tem bancada de empresários, de religiosos, tem bancadas de sindicalistas. A minha bancada é a bancada dos professores, dos estudantes, dos cineastas, dos cientistas, dos artistas intelectuais. A minha bancada é a bancada da inteligência. E, lamentavelmente, a inteligência brasileira não está querendo usar a inteligência para pensar o novo. Está viciada, comprometida e sem querer avançar. Eu voto com a tristeza do momento, mas voto com a esperança de que nós possamos, a partir dessa catástrofe produtiva, criativa, debatermos o futuro do Brasil, o futuro das forças progressistas, e não das siglas que se dizem progressistas, e não das pessoas que fazem parte de uma esquerda antiquada, superada e saudosista. Eu voto pela abertura do processo, deixando em aberto qual vai ser a decisão quando nós analisarmos o centro do assunto e chegarmos à conclusão de que sim, houve crime e de que eu vou saber explicar esse crime para o povo entender. Porque se não formos capazes disso, de nenhuma maneira será golpe, está na Constituição. Mas se não explicarmos bem, vai ter um cheirinho de golpe. E isso não é bom para a democracia. Senador, hoje não é o fim de um processo, hoje é o começo. E eu vou continuar nele com a mesma responsabilidade de todos esses anos
que a vida, por alguma circunstância, me levou à política. Era isso, senhor presidente. E eu cumprimento Vossa Excelência pela grande intervenção que acaba de fazer na tribuna desta Casa do Congresso Nacional. Eu vou conceder a palavra à próxima oradora inscrita, que é a senadora